Olá, queridos e amados, vamos dar continuidade às exposições bíblicas que temos realizado na primeira epístola do apóstolo Paulo à igreja em Tessalônica. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 2 de 1 Tessalonicenses. Vou fazer a leitura do verso 1 do capítulo 2, que diz assim: Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Meus queridos, os primeiros versos do capítulo 2 de 1 Tessalonicenses, Paulo faz uma narrativa concernente aos eventos que sucederam ali em Filipe, na época do seu ministério nesta cidade. A questão é, qual o objetivo? O que o apóstolo Paulo pensa em fazer a partir dessa narrativa? De priori, há duas vertentes aqui. Primeiro, mostrar para a igreja em Tessalônica que, apesar de nós sermos lavados pelo sangue de Jesus, termos a promessa de que o Senhor está conosco todos os dias até a consumação do século, poder falar com o Senhor a qualquer momento através da oração, apesar de tudo isso, nós não estamos imunes à dificuldade como qualquer outra pessoa. Nós estamos, meus amados, ainda nesse corpo pecaminoso. Logo então, nós estamos sujeitos às mesmas fraquezas. Nós estamos sujeitos aos mesmos problemas. Problema no casamento, problema com o filho, problema na saúde, problema com o desemprego, problema nos projetos frustrados. Ou seja, a nossa condição de salvo não nos torna imune a nenhuma dessas coisas. O crente vai passar pelas mesmas dificuldades de qualquer outra pessoa. Essa questão de dizer que você é crente, por ser crente, você está blindado para os eventos da vida no que diz respeito à questão horizontal, não é uma teologia bíblica. Na teologia bíblica, ela diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque o Senhor venceu e nós vamos vencer também. Muitas vezes, irmão, nós não levamos isso a sério. E aí, quando nós temos problema de saúde, as pessoas atrelam logo isso que é problemas espirituais, né? É a tua fé que é pouca, é o teu problema espiritual, quando na verdade você ainda está no corpo pecaminoso. Logo então nós estamos ainda na mesma facilidade de pecado, na mesma fragilidade de sermos contaminados como qualquer uma outra pessoa. A segunda questão que o apóstolo Paulo enfatiza aqui, e é o intuito do apóstolo Paulo mostrar os eventos que sucedem ali em Filipe, é mostrar que, apesar de nós estarmos totalmente limitados ainda e acessível às mesmas dificuldades de qualquer uma outra pessoa, na antítese, o Evangelho nos fortalece para superarmos essas coisas. Ou seja, nós estamos vulneráveis, nós estamos limitados. Agora, o Evangelho nos fortalece para vencer tudo isso. Olha o que diz, por exemplo, Efésios capítulo 6. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer a essa igreja. Efésios capítulo 6, do versículo 11 em diante. Revestido de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabalável. Esta é a realidade. O Evangelho nos potencializa a vencer as dificuldades da vida em nome de Cristo. Então, amados, com essa pequena introdução, nós vamos entender a razão por que o apóstolo Paulo diz assim, porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. A palavra ou a sintaxe da palavra infrutífera e seu significado dentro do texto está embutido aqui essas duas vertentes que eu lhe falei. Primeiro, ele não nos engana, esse Evangelho. Ou seja, nós temos uma realidade muito translúcida de que ainda estamos vivendo nesse corpo limitado.
Logo então eu tenho que vigiar, logo então eu tenho que ter cuidado com a minha higienização, com o que eu estou me alimentando, por onde eu estou andando, para que o meu corpo não venha sofrer as consequências, por exemplo, de uma alimentação mal feita. Se de repente você não tem uma boa higienização, você adoece. Bactérias, vírus, pode vir e trazer problemas gravíssimos de saúde. Ou seja, o Evangelho não nos torna irracional. Às vezes você pode falar assim, eu sou do Senhor, logo então eu posso fazer qualquer coisa, nada vai me destruir. Talvez cita até texto fora de contexto, como por exemplo quando Paulo diz, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. O que a Bíblia está dizendo ali, meus irmãos, é a segurança da salvação. Nós não seremos destruídos pelo mal e nem o mal nos arrancará do convívio com o Senhor. A outra questão do Evangelho que não nos tornou infrutífero é que mesmo diante das realidades e dos fatos, dos eventos, o apóstolo Paulo foi mais do que vencedor. O que acontece lá em Filipe? Vamos lembrar rapidamente aqui. Quando Paulo chega em Filipe, o que acontece? Ele prega o Evangelho e uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura de Tiatira, primeira a se converter do Evangelho, ou seja, as potestades foram envergonhadas, o mal caiu por terra, o Senhor prevaleceu. Logo em seguida, o apóstolo Paulo expulsa um demônio de uma jovem. Aquela jovem, ela trabalhava com questão de adivinhação, dava muito lucro para os seus senhores. O apóstolo Paulo expele esse demônio através da palavra de Deus. Novamente o Evangelho sendo o poder de Deus naquele lugar. Aí o que acontece? O apóstolo Paulo é perseguido por causa disso e ele foi preso. Não é um servo de Deus? Como é que Deus permitiu que ele fosse preso? Nós estamos limitados, nós ainda estamos nessa natureza pecaminosa, num corpo pecador, num mundo ainda limitado. Então Paulo foi preso. As leis daquela cidade, pelas pessoas, os diplomatas ali, as autoridades que não eram crentes, prenderam Paulo. E mesmo diante da prisão, aí o texto diz que Paulo começou a cantar com Silas, aquela cadeia desmoronou, e o que aconteceu? O carcereiro se converteu ao Evangelho e depois toda a sua família. Então, você imagine, você é um servo de Deus, você vai pregar o Evangelho, você é perseguido, você é preso por causa do Evangelho. Então, esses eventos não foram capazes de intimidar o apóstolo Paulo. Como diz a palavra de Deus lá em Atos dos Apóstolos, recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. A palavra poder, para a palavra dunamis, queridos, é um amadurecimento, é uma vida cristã pautada no conhecimento, nessa vida racional. Poder ali não é uma esfera de higienização, de poder cósmico. Não, irmãos, é amadurecimento na vida cristã. A capacidade de discernir os eventos e conhecer de fato, não de maneira exaustiva, mas adequada às questões. Você é jovem? É um servo de Deus? Cuidado para não cair no pecado, para não ser ludibriado, depois estar usando drogas. Cuidado para que você não vá para o caminho errado. Todos nós estamos passivos a isso. Agora, o que o Evangelho faz? Ele me dá maturidade. Por isso que a Bíblia diz assim, o que o jovem pode fazer para purificar o seu caminho? Observando a palavra de Deus. Então o apóstolo Paulo, ele passa a mostrar para essa igreja que eles são crentes, mas ainda estão limitados. Mas mesmo nessa sua limitação, o Evangelho de Jesus Cristo lhe dá força, e essa força é sabedoria para lidar com os eventos da vida. Veja o versículo 2. Mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipe, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio de muita luta. Olha as expressões que ele usa aqui no versículo 2, como é do vosso conhecimento. Ou seja, de Filipe para a cidade de Tessalônica era 175 quilômetros. Então, os eventos, tanto de uma cidade como na outra, era muito conhecido. Então, Paulo diz, olha, vocês souberam o que aconteceu conosco. E ele continua dizendo, tivemos ousada confiança.
O que é essa ousada confiança? A confiança aqui, a palavra é fé. Esse espírito de ousadia, esse processo de ser destemido, é a confiança de que em Cristo nós somos mais que vencedor. Apesar de Paulo ter sido preso, apesar de Paulo ter sido perseguido, apesar dos eventos que aconteceram ali, isso não foi capaz de impedir de Paulo ser o que ele de fato era, o Filho de Deus. Ele não se amedrontou, ele não se acovardou, pelo contrário, ele continuou pregando o Evangelho de Deus a ponto de andar 175 quilômetros até chegar na cidade de Tessalônica. É o caminho certo, irmãos. É o caminho certo a seguir. Paulo continua, veja a expressão agora, o que ele vai dizer: para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio de muitas lutas. De quem é o Evangelho? Do Senhor. Em meio de quê? De muitas lutas. Amados e queridos irmãos, no mundo tereis aflições, mas é diante de muitas lutas. Veja que o apóstolo Paulo, ele fala de algo que é somático, né? Muitas, ou muita luta, não é pouca. Você vence uma, aparece outra. O certo, meu irmão, é que diante de muitas lutas, essas lutas podem ser problema financeiro, pode ser problema de saúde, pode ser problemas com a família, pode ser problema em alguma área da sua vida, muitas lutas. Em meio a toda essa dificuldade, você vai continuar caminhando firmemente na fé. Você não vai olhar para trás, você não vai olhar para o lado. Meu amado, para nós terminarmos, vamos fazer uma síntese aqui. Primeiro, o apóstolo Paulo diz que nós somos pessoas fracas e frágeis, ainda vivendo nessa vida. Segundo, ele diz que apesar de nossas fraquezas e limitações, o Evangelho de Jesus Cristo nos dá sabedoria, e essa sabedoria é a autoridade que nós temos de passar por todos os eventos firmado no Senhor. Terceiro, a vida cristã, ela é íngreme, a vida cristã é cheia de tempestade, mas apesar dessas ingrimidades e as tempestades, nós temos ousadia na vida cristã. E por último, não menos importante, esse evangelho que nós pregamos é o evangelho de Jesus Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro dos judeus e também do grego. Meu amado, que Deus te abençoe. E lembre-se, não procure tempos favoráveis. É assim como você está agora, com toda essa limitação, que Deus quer usar a sua vida. Que Deus te abençoe. Levante desse leito, levante desse pensamento pessimista e vamos em frente, porque a jornada não é fácil, mas a vitória é certa, em nome de Jesus. Amém.